Eu tenho certeza que você já assistiu esse filme. Hoje a gente vai falar de um verdadeiro clássico, um dos filmes que é responsável por dar nome a milhões de cachorros pelo mundo inteiro. Aquele que é o mais fofo, o mais querido e o mais comilão de todos. Hoje a gente vai falar do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Como a gente tá no final de outubro aí, estamos aí perto do Halloween, nada mais justo do que trazer um filme mega especial. Com certeza esse é muito especial pra mim e eu tenho certeza que pra muitas outras pessoas que estão assistindo, ele também foi muito especial na nossa infância. Esse filme, ele me traz um sentimento, assim, de, tipo, voltar pra infância, assim. Ele me traz um tom nostálgico, que é bem aquele cheirinho de você entrar na locadora do teu bairro, ficar andando por ali e achar aquele clássico, aquele amigão, aquele filme que você já assistiu várias vezes, mas que você sabe que você vai assistir e você vai se divertir. Esse é exatamente esse tipo de filme. É uma sensação que a galera nova da internet talvez não saiba como é hoje, justamente por causa do streaming, mas essa sensação é muito sabor de infância total. Mas antes da gente embarcar nessa aventura nostálgica, eu já peço pra vocês que vocês deixem o like de vocês, se possível, se inscrevam nesse canal, porque esse aqui é o nosso primeiro vídeo juntos, e eu quero muito continuar produzindo isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve. Se você acha que algum youtuber que você assiste, algum streamer, vai gostar de reagir desse conteúdo, tá permitido, manda lá pra ele dar uma olhadinha. Então vamos comigo acompanhar essa viagem no tempo e vamos voltar para o início dos anos 2000. Pra quem não sabe, a franquia Scooby-Doo, ela é velha pra cachorro. Isso, obrigado, eu sou muito piadista. Mas sim, ela é muito velha. Pra vocês terem uma ideia, esse filme, ele foi lançado no final da década de 90. E hoje a gente vê ele como um filme velho, né? Já fazem mais de 25 anos que ele foi lançado. Porém, na época que ele tava sendo lançado, ele era uma tentativa de reestabelecer a franquia Scooby-Doo, que já fazia muito tempo que ela existia, mas ela tinha perdido um pouco da popularidade dela. E foi a partir desse filme que eles conseguiram fazer ela ter um revival. Então é muito louco, porque pra gente hoje, a gente tá revisitando uma obra lá do passado. Mas quando ela foi lançada, ela tava revivendo personagens que já eram lá do passado. Mais ou menos foi o que aconteceu com esse filme lançado há um tempo atrás, durante a pandemia. Ele tava tentando apresentar a franquia Scooby-Doo pra uma nova geração, exatamente como foi com esse filme da Ilha dos Zumbis. A franquia Scooby-Doo teve seu início lá nos anos de 1969, mas de lá até aqui, os nossos personagens investigadores queridinhos de todo mundo já tiveram diversas versões diferentes. Ao longo dos anos, a turma já teve diferentes formações. Por exemplo, já teve épocas que estava só o Salsicha e o Scooby, já teve épocas que estava a Daphne junto com eles, mas o que a gente sempre teve são o Salsicha e o Scooby, até aquela bomba surgir, onde a gente não tem o Scooby. Mas a gente não vai falar dela. Deixa ela pra lá, tá? Ano após ano surgia uma nova versão de Scooby-Doo, com tentativas diferentes de reinventar essa franquia. Essa fórmula que cada vez mais estava ficando muito batida, porque não só o desenho do Scooby-Doo usava ela, mas outros desenhos do mesmo estúdio também faziam uso da mesma fórmula, e aí ela começou cada vez mais a se cansar. Em 1972 até 1974, a gente teve então a série animada do Scooby-Doo chamada Os Novos Filmes do Scooby. Que pasme, não eram filmes. Elas eram animações episódicas como a gente já conhecia, mas repaginadas para uma nova versão. E aí, em 1979, a gente tem o maior erro dessa franquia. O personagem mais maldito. Foi odiado. Aquele maldito do Scooby-Doo entra pra franquia. E ele é detestável. Todos os desenhos com ele são detestáveis. Ele é chato. Ele é irritante. Ele é insuportável. E por algum motivo, os produtores da série achavam que todo mundo gostava dele. E aí eles colocaram ele no lugar do Fred, da Daphne e da Velma. E era horrível. Horrível. Mas aí, então, a gente teve versão lá, versão cá, os personagens aparecendo em outros desenhos. Até que em 1988, a gente teve o melhor do Scooby-Doo. A gente tem a melhor série animada da franquia toda, na minha opinião, e é só ela que importa, que é o Pequeno Scooby-Doo. Essa versão que durou de 1988 a 1991 e foi reproduzida milhares de vezes posteriormente, que até eu que não sou dessa época assisti ela muitas vezes no Sábado Animado, isso aí é outra coisa, né? Essa franquia, ela nos transporta muito pra momentos da infância, porque eu consigo ver eu chegando no sofá, aquele sábado gostoso, fazendo meu Nescauzinho, pegando uma cobertinha, indo pro sofá, ligando a TV no SBT e assistindo um delicioso de um Pequeno Scooby-Doo. Era muito bom. Tenho certeza
certeza que muitos de vocês vão se identificar. Se você aí não tá se identificando, eu sinto muito, porque era uma sensação muito gostosa. E essa série, ela é realmente considerada por muitos a melhor versão do Scooby-Doo, e é muito gostoso de assistir, porque ela tem aquela fórmula clássica, só que ela tem um toque de comédia muito gostoso. Essa série, realmente, ela acerta em muitos detalhes, e ela é uma das últimas séries do Scooby-Doo que a gente teve, porque depois disso, a série entrou num hiato enorme. Foram mais de 10 anos sem nada novo da franquia Scooby-Doo. E aí, ela acabou em 1991, ali mais ou menos, e de 1991 até o próximo, o início dos anos 2000, a gente não teve nada, nenhuma notícia sobre essa franquia. Até que o fino do fino vem. O melhor de todos os mundos. Eles lançam, então, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, que é o filme que a gente tá conversando hoje, e vem pra quebrar definitivamente com a fórmula de Scooby-Doo. E ele quebra, e ele distorce ela de uma forma tão incrível, que ele faz um filme maravilhoso, porque ele consegue encaixar aquele suspense que muitos dos filmes do Scooby-Doo tinha lá do começo. O primeiro desenho do Scooby-Doo em especial, ele tinha uma vibe, assim, de melancolia, que era muito presente, porque os cenários eram vazios, não tinha pessoas, e as cores do cenário, elas eram muito interessantes. Inclusive, deem uma olhada nessa página aqui do Instagram, ela posta um pouco dos cenários dessa época da franquia, e é muito legal a gente rever, porque é justamente esse tom meio de cores chapadas, assim, não tinha muita vida. É muito fantástico e ele remete muito a suspense. Só que nessa série do Scooby-Doo, todos os fantasmas, na verdade, eram pessoas fantasiadas. Então não existia nada de sobrenatural nesse momento. E a gente tem, em outro momento da série, aparições sobrenaturais, onde, por exemplo, o Salsicha, ele é abduzido por alienígenas, e esses alienígenas realmente eram alienígenas. E a gente também tem aquele momento onde, na série, os 13 fantasmas do Scooby-Doo, onde realmente aparecem fantasmas. Só que nessa série, onde realmente existia um elemento sobrenaturais, ela era bobinha, ela era simples e leve. Então a gente tinha, por um lado, uma série que tinha esses elementos sobrenaturais, e a gente tinha uma série que tinha esse tom melancólico e sobrenatural, assim, que dá medo. Só que elas estavam distantes. E aí, em 1998, o que acontece é que eles conseguem juntar maravilhosamente bem esses dois estilos. Então eles conseguem apresentar ao público essa versão de Scooby-Doo, onde as coisas realmente são reais e elas assustam. E os cenários desse filme são maravilhosos. Tudo nesse filme é muito perfeito. Aqui a franquia tá no seu auge, e a gente vai entender, então, por que esse filme é tão bom e tão fantástico. O filme, ele já começa de uma maneira bem clássica, porque a gente tem que lembrar que a franquia, ela tava parada por muitos anos. E aí eles estavam tentando reapresentar essa franquia e também trazer de volta muito dos telespectadores antigos, das pessoas que assistiam quando eram crianças, por exemplo. Ela já começa com uma aventura clássica. Isso é muito legal, porque ela já pega, nos primeiros 5 minutos do filme, ele já apresenta aquela fórmula clássica, onde eles estão num lugar distante, num lugar ermo, e aí tá chovendo, e aí tem um castelo, e aí eles estão correndo atrás do monstro, fugindo do monstro, e aí no final das contas eles desmascaram esse monstro e descobrem que era apenas uma pessoa. E isso é muito interessante, porque aqui a gente tem eles apresentando isso muito rápido pra gente já entender como que vai funcionar isso no próprio filme. Porque a gente descobre logo em seguida que isso é há muito tempo atrás, e que agora a turma já não tá mais junta. A Daphne e o Fred seguem juntos, porém a Velma, ela tá trabalhando na livraria da família dela. O Scooby e o Salsicha, eles estão trabalhando na alfândega do aeroporto. E aí a gente tem então os nossos personagens todos separados. E aqui é muito interessante a gente pensar, porque realmente faz muito sentido a Velma tá trabalhando com coisa relacionada a livro, biblioteca e mistério. E aí a gente tem então o Salsicha e o Scooby trabalhando no aeroporto. E eu acho que vocês já assistiram aquela série da HBO Max do aeroporto. Ou melhor, eu acho que vocês já assistiram o Casimiro assistindo a série do aeroporto. E vocês sabem que o que mais eles acham lá na série, quando eles estão na alfândega, é justamente a Marvada. E aí você coloca esses dois, que são os lariquento absoluto, pra procurar coisas suspeitas em malas. E aí eles comem tudo. Eu não sei, de alguma forma isso é meio suspeito, eu não sei. Vocês concordam comigo? Mas tudo bem, né? A gente vê realmente que eles estão separados, e a Daphne e o Fred, eles são como se fossem aqueles youtubers que acham tabuleiros Ouija e essas coisas assim, mais ou menos. Eles parecem muito isso, mas muitos anos antes na internet, né? O Fred é o produtor e a Daphne é a apresentadora, e eles ficam
caçando mistérios sobrenaturais e nunca acham. Mas aí a Daphne fala que nessa segunda temporada desse programa dela, eles realmente agora vão de fato ir atrás de mistérios reais. E o Fred tem a sacada então de convidar toda a turma, e aí eles se reúnem e a gente tem então uma aventura começando. E é muito legal esse começo porque tem uma música muito bacana que eu vou tentar colocar aqui, mas eu não sei se vai dar, né, por questões de direitos autorais, mas é muito bacana. Eles vão desmascarando um vilão atrás do outro e esses vilões são sempre pessoas mascaradas, é o clássico, né? Até que eles chegam lá numa feirinha e eles conhecem então uma guriazinha lá, que eu vou lembrar o nome. Calma aí. E aí eles conhecem então a Lena, que é essa guriazinha, e fala pra eles que ela trabalha numa casa só. Ela escuta eles falando sobre não tá conseguindo encontrar nenhum fantasma. E ela fala, curiosamente, por acaso divino, assim, ela trabalha numa casa em que tem assombração. E aí, então, os nossos heróis, com certeza, eles ficam muito curiosos e eles vão ir pra esse lugar, então, investigar um pouco mais. Aqui, eu preciso dizer parabéns pros artistas desse filme, porque é de um primor maravilhoso os cenários, é um capricho, e esse é o primeiro filme do Scooby-Doo que ele foi lançado realmente como um filme, então, e ele foi lançado muito antes do período da era digital, dos desenhos animados que eram feitos em computador. Então aqui a gente consegue ver esse esmero no trabalho deles. Artista manualizado, esmero e minha, nossa. De fazer uma coisa assim muito bonita, e tudo isso foi feito à mão, no papel ali, deve ter dado um trabalho absurdo, mas tá aí, é muito show. Photoshop. Então, eles chegam nessa casa e é muito interessante, porque aqui a gente já começa a ser apresentado algumas pessoas que podem ser, então, o vilão mascarado, né? Até então. Pode ser essa guriazinha aí, pode ser a mulher da casa, então pode ser a Lena, pode ser a senhora Lenoir, pode ser o carinha do barco, pode ser o outro carinha do barco, ou pode ser o jardineiro. E isso é uma característica muito clássica de Scooby-Doo, que é apresentar várias pessoas que podem ser o vilão, né? E aí a gente, então, começa aqui o filme já suspeitando dessas pessoas. Papo vai, papo vem, eles estão lá dentro da casa, conhecendo um pouco mais, e o Salsicha e o Scooby, eles estão lá na cozinha, quando eles se deparam, então, pela primeira vez, com uma aparição de um fantasma, né? E aqui é interessante, porque é um fantasma do Morgan Moonscar, que seria, então, um pirata, e ele dá o nome até à ilha, porque a ilha se chama Ilha Moonscar, por causa da cicatriz em formato de lua que ele tem. E esse fantasma, ele aparece dizendo na parede assim, vão embora. E então a gente entende que ele tá ameaçando eles, né? Eles têm então esse primeiro encontro com o fantasma, mas eles já estão acostumados, né? É um rolê de sempre. Mais um dia normal na vida dos nossos queridos investigadores sobrenaturais favoritos do YouTube. E aí eles estão conhecendo um pouco mais da história, enquanto o Salsicha e o Scooby estão dando um rolê lá por fora. Aí eles levam um corredor lá do porco, por causa dos gatos, porque o Scooby é um cachorro, e aí eles caem dentro de um buraco, e o buraco é fundo, e acabou-se o mundo, enfim. E aí eles caem dentro desse buraco, e quando eles vão tentar sair, eles encostam lá numa mão de um fantasma, e eles revivem, então, o fantasma desse pirata. O pirata que tinha aparecido um tempinho atrás, ele acabou de aparecer de volta agora. E aí, é perna pra quem te quer, o Scooby só assiste, corre, e aí a gente tem, então, a tensão cada vez ficando mais tensa, né, não é mesmo? Aí o bagulho já tá ficando ruim, tá ficando pesado. E ó, tá dando meu horário, é melhor a gente ir embora, né? Só que não, aquela bruaca que tava uma chata insuportável até agora, reclamando do Scooby ser um cachorro. Cachorro? Onde? Agora não. Opa, gente, vamos passar a noite aqui, eu não posso deixar vocês ir embora sem receber um pouco da nossa hospitalidade do sul. Velho, isso é bem sulista falar um negócio desse, tudo bem, né? Então, eles resolvem que eles vão passar a noite ali. E aí a noite chega, a noite começa a cair, a gente começa a ver novamente os cenários incríveis do pôr do sol, da ilha. É muito show, gente. Eu preciso elogiar todo o tempo, porque realmente esse filme, eu acredito que eu, como artista, ele tem um impacto no meu próprio trabalho. Então, assim, tem essa influência. Apesar de que esse filme, ele tem uma treta, porque o Scooby, ele não gosta de gato. E tem todo um rolê de gato nesse filme que eu suspeito que me influenciou a não gostar de gato. Porque por muito tempo da minha vida, eu achava assim, tipo, que gato era um bicho meio, vamos ficar longe, sabe? E eu acho que esse filme teve uma certa influência.
Porém, eu acho que isso mudou um pouquinho hoje em dia. Mas só um pouquinho. Hoje a gente pode dizer que talvez eu tolere um pouco gato. Mas talvez só tolerar. Gostar, eu acho que... Não sei não, hein. Gostar eu acho que é meio forte, né? Ai, ai. E aí, então, a noite chega e as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas. O Salsicha, ele tá ali se arrumando, tá escolhendo entre várias opções ali de roupa. E aí ele vê um fantasma no espelho. E aí a dona Leite Azedo lá fala que partes dessa casa, alguns dos objetos, eles eram de um quartel-general da Guerra dos Confederados, da Guerra Civil. Gente, então, vamos lá. Vamos numa retrospectiva aqui. A casa é construída com partes de um navio fantasma. Os objetos da casa são de um quartel-general da Guerra dos Racistas lá dos Confederados. O que falta, gente? Pelo amor de Deus, o que? Essa casa, ela fica numa encruzilhada? Ela foi construída em cima de um cemitério indígena? É assim, o lugarzinho que eles resolveram construir essa casa. Mas tudo bem, né? Então esse fantasma da Guerra dos Confederados aparece, mas é só mais uma assombração. Logo, logo a gente vai descobrir o que tem de errado. Vamos lá, né? E aí eles vão lá jantar, dá mais uma treta, porque o Scooby é um cachorro. Cachorro? Tá cheio de gato. Então, mais uma treta. E o Scooby e o Salsicha são convidados a se retirar, porque não tá dando pra eles ficar lá dentro com os gatos. Quando eles estão lá fora, começa a dar muita treta, porque os gatos ainda estão enchendo o saco deles. E aí eles vão pra mais longe, tem uma aparição de mais zumbis. Então, assim, o bagulho só vai escalonando, só vai ficando pior. E agora eu acho que já não tem jeito mais, porque a gente vai acompanhar o que vai acontecer a partir de agora. O filme vem até aqui numa crescente, os fantasmas vão aparecendo, cada vez mais envolvidos nesse mistério, mas isso é Scooby-Doo. Isso é o normal, né? A gente espera que daqui a pouco eles vão conseguir resolver tudo. Mas é aqui que o filme começa a se destacar. Porque Scooby-Doo, ele fez muito sucesso porque a fórmula dele é uma fórmula que a gente já conhece. Então a gente assiste Scooby-Doo pensando num conforto, porque a gente sabe que no final das contas o que vai acontecer é que eles vão desmascarar os vilões, né? É justamente a partir daqui que isso vai começar a ser subvertido. Porque o Salsicha e o Scooby estão fugindo, eles gritam, e o pessoal vai ir atrás de descobrir o que tá acontecendo. Eles chegam lá fora, não encontram nenhum dos dois, mas eles encontram um jardineiro. E aí eles se separam, vai a Velma com o jardineiro, Fred e a Daphne, como padrão, né? E aí eles então estão procurando o Salsicha e o Scooby, e acontece isso. Não, Datena. Olha, Vai. Não. Muito perigoso, né? Os dias de hoje são arriscados. Mas a Daphne e o Fred realmente encontram o Salsicha e o Scooby. E logo em seguida eles encontram um dos fantasmas. E aí é dessa cena que eu quero falar, porque é aqui que esse filme quebra a franquia. É aqui que ele subverte tudo que a gente já tinha de Scooby-Doo. O Fred vai tentar descobrir quem é esse mascarado, e aí ele puxa a máscara e ele pergunta se é o jardineiro, e ele puxa a máscara e ele pergunta se é o cara do barco, e ele puxa a máscara e ele pergunta se é mais alguém, e não, a cabeça sai, porque é uma cabeça de verdade, é a cabeça de um zumbi. E aí aqui a gente tem o sobrenatural realmente aparecendo. E agora não é mais qualquer coisa, porque agora o perigo é real. Esses nossos personagens, eles estavam acostumados a estar num ambiente controlado ali, onde a gente sabe o que vai acontecer. Mas tanto pra eles quanto pra nós, agora a coisa é nova, porque agora os fantasmas, eles podem pegar eles. Eles estão fudidos. Porque aqui o Fred ainda não tem aquelas paranoias de inventar armadilhas. Então assim, o que você faz numa situação dessa, onde tem zumbis, literalmente zumbis, tentando te pegar? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora? Aqui a coisa ficou muito séria. E é muito louco, porque o Fred acabou de dar um puta do azar, porque ele tinha a prova cabal de que realmente agora eles estavam lidando com o sobrenatural, e eles perdem essa prova. E aí deu ruim, né, meus amigos? E é muito legal porque isso aqui, esse momento que eles estão filmando, é muito como se fosse aqueles found footage, sabe? Assim, eu consigo imaginar se tudo isso aqui tivesse dado errado no final, sei lá, vários anos depois, as pessoas indo lá e encontrando essa fita que o Fred gravou e perdeu lá no meio do barro, e aí eles assistindo e vendo aquela maldição acontecendo. Mas tem um outro filme do Scooby-Doo que também traz essa vibe, que um dia a gente vai conversar. Tem outro filme do Scooby-Doo sobre o Brasil, que eu quero trazer aqui pra vocês. Sim, o Scooby-Doo, a turma do Scooby-Doo já veio resolver um mistério aqui no Brasil. Você já sabia dessa? Se você quiser que eu traga essa história, por favor, se inscreve. É uma das histórias mais malucas, assim, de toda a franquia. E isso não significa que ela é boa, porque ela é horrível. Mas voltando à história, depois desse choque todo, eles conseguem fugir, e aí eles ouvem o som de gritos das duas Mocreia. Eles não sabem que são Mocreia. Pra eles são mais ou menos Mocreia ainda, na verdade, porque elas são bem babaquinhas já desde sempre. Quem é a Mocreia velha? Mas então eles correm até a casa pra ver o que tá acontecendo, né? No caso, o Salsicha e o Scooby não estão junto com eles. O Salsicha e o Scooby estão fugindo pra outro lado. E assim, cada vez mais tá surgindo um monte de zumbi vestido com roupa de turista, com roupa de mafioso, com roupa de soldado.
sequestrado de pirata. E aí nessa cena, o Scooby e o Salsicha, eles tentam fugir. E tem uma cena que, numa primeira assistida que você dá, você pode considerar que ela é um alívio cômico, que é o Salsicha e o Scooby tentando fugir. Ele tenta pegar um cipó, é uma cobra, aí um zumbi oferece um cipó de verdade pra ele. Então assim, quando você assiste, ela é aquele alívio cômico comum da franquia Scooby-Doo, né? Mas se você assistir uma segunda vez, essa cena tem outro significado. A gente só vai entender quando a gente terminar o filme. E aí, então, o Salsicha e o Scooby estão fugindo e o restante dos personagens volta pra casa pra tentar descobrir o que aconteceu, porque que elas estavam gritando. Quando eles chegam lá, a Dona Lenoir não tá mais lá, ela foi sequestrada pelos zumbis e foi arrastada por uma passagem secreta até algum lugar. Só a Lena ficou lá. E aí, a Daphne descobre uma primeira pista, que é, cadê os arrastões ali? Ela não vê, ela só vê pegadas. Então, elas vão indo por esse túnel secreto até que eles chegam numa gruta, numa caverna subterrânea lá, e aí eles descobrem que a Mocreia velha era a vilã. Pra você ver? Foi exatamente isso que aconteceu. Porque a Dona Leonor, na verdade, não é uma queridinha. Quem diria? Quem poderia imaginar? Nossa, eu nem imaginei que ia sair essa pessoa aí, dona de fazenda, séculos, era uma má pessoa. Ela e a Lena, elas estão o tempo todo sequestrando não, mas influenciando a turistas e outras pessoas a irem até a ilha. E aí eles chegam lá na ilha e elas sugam a energia vital dessas pessoas. E elas conseguem permanecer vivas por muito tempo. E tudo isso começa porque elas eram lá pessoas que cultuavam os deuses antigos. E aí os piratas chegaram lá e mataram todo mundo. E aí elas fizeram um pacto com os deuses gatos. E os deuses gatos amaldiçoaram elas ao mesmo tempo que deram a vida eterna. E aí elas precisam fazer isso. E o carinha lá do barco também é um pau no cu igual. Ó, eles são muito feio, muito feio. Nossa, isso assusta, gente, é sério. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu lembro, eu me assustei com isso. Eu ficava, tipo, medo. E é muito louco porque eu acho que muito de gostar de terror veio diretamente desse e de outros filmes da época, mas de filmes infantis, que eles eram infantis, mas que eles já tinham esse ar, assim, de terror que me encantou de lá até aqui. Então, esse filme, ele é muito bom pra você. Por exemplo, você que é pai e quer inserir o seu pequeno, a sua pequena no mundo do terror, eu recomendo muito esse filme porque ele é muito bom pra isso, porque ele dá medo mesmo. E aí, então, a gente vê os nossos heróis numa situação que é muito incomum, porque aqui eles estão encurralados, eles não sabem o que fazer. Porque eles eram acostumados com o sobrenatural e não com o sobrenatural real. E aí eles estão fudidos. E é muito legal porque nesse momento onde eles estão ferrados, não são eles que resolvem a situação. O que resolve a situação é um acaso ali que elas tinham até um determinado momento pra fazer o ritual acontecer, e elas perdem esse momento por causa que elas estão sendo atrapalhadas. E aí passa da hora e elas assim, sabe o final, o Voldemort no final do filme? É exatamente assim que acontece, ela só... E é muito legal porque no começo do filme, quando eles são demitidos, o Scooby-Doo fala, eu tô com medo de passar fome, virar só pele e osso. E aí quando elas estão no final, antes de dar tudo errado, ela tá sugando a energia vital deles e eles estão virando só pele e osso, então é muito interessante. E outra coisa que eu já esqueci, que eu tinha falado lá no começo que eu ia falar, é que... No começo não, no meio, é que o zumbi dá o cipó pra eles, porque o zumbi, na verdade, não era um vilão. Na verdade, ele é, porque ele é um soldado dos confederados. Mas assim, dentro da narrativa do filme, na verdade, ele tava ajudando o Salsicha e o Scooby porque ele queria ajudar mesmo. Igual o fantasma falando pra eles lá, escrevendo na parede, vão embora. Ele realmente queria que eles fossem embora porque ele tava tentando salvar eles e não pegar eles. E isso é muito legal, porque o filme, ele faz essa inversão total de quem a gente acha que é os vilões. E é muito interessante, porque o nome do filme é A Ilha dos Zumbis. Mas os zumbis não são realmente os vilões do filme. Mas então elas perdem esse timing ali e elas morrem, simplesmente morrem. E é muito legal, porque esse é o primeiro filme do Scooby-Doo onde a gente tem personagens que morrem em cena. A gente vai ver no próximo filme que isso acontece também de uma forma até mais pesada, mas é muito legal. Assim, esse filme, ele é nota 10 porque ele consegue fazer uma junção de públicos, assim, porque você consegue assistir sendo adulto, você sendo criança, você vai se divertir igual, porque ele é um filme que entende a franquia Scooby-Doo como um todo. A franquia Scooby-Doo, ela é uma franquia que tem um carinho muito especial por todo mundo, e esse é um filme que ele ajudou muito isso a ser construído, porque ele traduz de uma forma maravilhosa o terror e a diversão. Então, assim, você que nunca assistiu esse filme, você que é mais jovem, eu recomendo que você assista, porque ele é show de bola, é zica, é top das baladas. E no fim, então, a gente consegue resolver esse mistério. O Bo, que era o jardineiro, na verdade não era um jardineiro, ele era um investigador que estava em busca dos desaparecimentos que estavam acontecendo na ilha. Então ele vai servir como uma suposta testemunha. Ele também é o crush da Velma, porque, meu Deus, a
Velma, ela é a personagem que mais dá moral e troca ideia com outros personagens durante a franquia do Scooby-Doo. Ela é muito da ligeirinha, olha só. E aí, então, a gente termina o filme com esse belo momento, onde eles resolveram um mistério, as criaturas gato, elas foram, enfim, destruídas, a maldição acabou, os fantasmas também vão embora, são libertados, e a gente tem, então, a turma concluindo mais uma aventura incrível, fantástica. Tem uma cena cortada desse filme que eu tenho certeza que já teria tirado aquela vibe negativa dos gatos, que era o Scooby e os gatinhos no momento feliz ali. Mas isso não foi pra versão final do filme, eu não sei porquê. Bom, galera, e era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Qualquer sugestão que vocês tenham interesse em dar, qualquer tema que vocês quiserem, eu estou sempre aberto a isso. Isso aqui é um projeto muito novo, então eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, se inscrevam, recomendem esse vídeo pra quem vocês acham que pode gostar dessa franquia. O nosso próximo vídeo, eu espero que eu consiga fazer um preview dele aqui. Se eu conseguir, vocês estão vendo, se não, paciência. E aqui eu me despeço, eu junto com a minha gatinha aqui. Essa aqui é a Vânia. Eu vou diga, agora a gente é amigo, agora que a maldição acabou. Tchau, gente!